Estes são tempos perigosos. Você precisa ser capaz de discernir o que está acontecendo. Acredite você ou não, há forças espirituais trabalhando nos bastidores que não podemos ver. Há forças de luz e trevas lá fora buscando influenciar o coração humano a favor ou contra Deus. O dom do discernimento espiritual permite ao crente discernir quando há forças espirituais em ação no curso da vida diária. No mundo de hoje, uma das principais coisas pelas quais devemos orar é o discernimento. Isso pesa muito em meu coração, pois estou percebendo cada vez mais que as fronteiras estão se tornando cada vez mais difusas. Há muitas coisas sendo apresentadas como boas quando, na verdade, são más. Há muitas pessoas que têm uma aparência piedosa, mas suas intenções não poderiam estar mais distantes de Deus. Aqui está um exercício para fazer. Tire um momento, seja honesto e pense em tudo que vai contra a palavra de Deus. Observe como as coisas do diabo estão sendo normalizadas hoje pela sociedade, pela mídia, pela música. A feitiçaria está sendo normalizada na sociedade atual, como se a Bíblia não dissesse: sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o que é imundo, e eu vos receberei. Observe como a fornicação e o adultério estão sendo normalizados, como se a Bíblia não dissesse que Deus julgará os sexualmente imorais e adúlteros. Dê um passo atrás e veja o que está sendo normalizado hoje. A ideia de casamento de Deus é refletida no entretenimento de hoje? A ideia de viver fielmente, amar o próximo e guardar o coração com toda a diligência de Deus é refletida no mundo hoje? Santos, orem pelo discernimento. Agora, é importante estabelecer o que o discernimento não é. O discernimento não é intuição, não é um pressentimento, não é um superpoder. É um dom espiritual dado aos crentes para fins espirituais. O discernimento espiritual é algo fornecido pelo Espírito de Deus para conduzi-lo e guiá-lo à sua vontade. É um processo intencional de Deus para nos trazer em cooperação com seu plano para nossas vidas. Paulo na Bíblia, em 1 Coríntios 2 capítulo 13, fala sobre o discernimento espiritual e a Bíblia diz: as coisas que também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma distinção importante neste versículo é que o discernimento espiritual está intrinsecamente ligado ao Espírito Santo. O discernimento vem do Espírito de Deus, não é algo que vem de ser bom em julgar caráter, não é algo que vem de nós mesmos. Vem de Deus, é um dom espiritual. Assim como a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios 12 versículo 10, a outro, a profecia, a outro, o discernimento de espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Deus nos dá a capacidade, através do Espírito Santo, de discernir entre várias forças e espíritos neste mundo. No cerne do discernimento espiritual está a guerra espiritual, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O dom do discernimento espiritual permite que você discirna, identifique quando há forças espirituais em ação, boas ou más. Isso significa que você não sai por aí discernindo que o caixa está possuído porque deu o troco errado. Você não sai por aí dizendo que sente a presença de Deus simplesmente porque uma música gospel está tocando. Você não é mais santo do que outros por ter o dom do discernimento. Mas meu ponto é que o discernimento é um presente maravilhoso e ter um espírito de discernimento nos dá uma arma contra as forças do mal, porque não somos facilmente enganados. Percebemos coisas como um pregador dizendo Deus, mas nunca o nome de Jesus. Com os olhos do discernimento, olhamos para os artistas gospel lançando uma música e vemos se a maneira como vivem condiz com o conteúdo de sua música. Eles estão cantando aleluia, guarda meu coração puro, mas estão vivendo no pecado. Com o dom do discernimento,
sabemos que, se clamarmos a Deus nos momentos de tentação e provação, o diabo terá que fugir, conforme Tiago 4 versículo 7. Se formos capazes de abrir os olhos e ver que nossas tentações são de natureza espiritual, que nossas provações, tribulações e lutas são de natureza espiritual, e que a batalha por nossas mentes e corações é de natureza espiritual, então, pelo poder do Espírito Santo, seremos capazes de resistir a essas forças espirituais. Eu acredito que outro termo para discernimento é insight espiritual. Você está enxergando o espiritual, está considerando que tipo de atmosfera está sendo criada por um filme, um programa de televisão ou um jogo. É uma atmosfera que cria uma sensação de excitação através do medo? Você considera as implicações de certos objetos que traz para a sua casa. Qual é o significado daquele souvenir ou presente de um amigo? Não estou falando de coisas inocentes como canecas ou cachecóis, estou falando de objetos específicos únicos de uma determinada região. O insight espiritual fará você se perguntar de onde veio aquela coisa, o que significa, se é um objeto ritualístico e assim por diante. No entanto, o discernimento não é apenas para o sobrenatural ou para os dotados. Todo crente deve ter uma medida do Espírito Santo para ajudá-lo a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. Quando pensamos e agimos de acordo com o Espírito, estamos alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. Isso obviamente pode ter implicações para decisões importantes na vida, como com quem casar, que casa comprar ou que carreira escolher. Mas também pode ter um impacto em decisões mundanas do dia a dia, como o que vestir hoje ou para onde ir almoçar. Para pessoas que estão sintonizadas com as orientações do Espírito, podem se encontrar em nomeações divinas. O que quero dizer com isso é que você acaba estando no lugar certo na hora certa. Você perde aquele ônibus que coincidentemente sofre um acidente naquele dia. Você falta ao trabalho no dia em que algo sério acontece. Ou você vira na direção errada e encontra pessoas que Deus queria que você conhecesse, para que você possa dar a elas uma palavra de encorajamento ou elas possam abençoá-lo de alguma forma. Há inúmeras histórias sobre pessoas que sentiram que foram levadas a ir a um determinado lugar em um momento específico e conheceram alguém que precisava de ajuda ou de uma palavra amável. Mais tarde, elas reconheceram isso como uma nomeação divina. Se seguirmos as orientações do Espírito Santo, nos veremos sendo guiados em todas as direções. Agora, por que o discernimento espiritual é tão importante? Alguém estaria pior se ninguém o tivesse? O Espírito Santo dá como um presente aos crentes por uma razão, mas qual é essa razão? Uma razão é que existem forças e poderes no mundo que estão além da nossa linha de visão natural. O discernimento espiritual nos sintoniza com essas forças e nos ajuda a navegar por elas. Se não estivermos sintonizados com o Espírito de Deus, como esperamos estar alinhados com a vontade de Deus? É o discernimento através do Espírito Santo que nos permite seguir a Deus da maneira que deveríamos. O Espírito Santo abre nossos olhos para a verdade das realidades espirituais em cada decisão em nossas vidas. Deus não está lá fora desconectado e não se importa com nossas vidas. Se estivermos dispostos a ouvir e nos abrir para o Espírito Santo, descobriremos que Deus tem interesse no comum e no mundano de nossas vidas. Seremos capazes de discernir a vontade de Deus em todos os aspectos de nossas vidas.